Continuando agora a parte de fundamentos, falando sobre a programação para dispositivos móveis, né? Então, basicamente, nós temos três formas de desenvolver aplicativo, certo? Desenvolvimento nativo, multiplataforma ou web. Quando a gente fala de nativo, um desenvolvimento nativo que é, nesse momento aqui, nós estamos desenvolvendo na tecnologia original do fabricante. O que isso quer dizer? É o jeito mais puro de desenvolver os aplicativos, porque a Google no Android ela forneceu um kit de desenvolvimento ali, uma SDK específica para desenvolvimento de aplicativos Android. Então, numa SDK Android, ele vem todas as versões de Android para a gente trabalhar. Nós conseguimos acessar recursos do aparelho nas mais diversas profundidades, vamos dizer assim. Então, é fácil eu utilizar um recurso de GPS, de câmera ou de compartilhamento com outro aplicativo, porque um desenvolvimento nativo, ele está mais perto do hardware. E para Android, por exemplo, para Android, quando eu vou desenvolver Android, eu posso usar as linguagens Java ou Kotlin. Então, o que acontece? No desenvolvimento Android, nós vamos criar um projeto Android, certo? E na criação desse projeto Android, nós podemos usar duas linguagens de programação, Java ou Kotlin. O Android por si só, o SDK que a Google nos fornece, ele segue uma série de padrões a serem desenvolvidos em cima daquilo. E aqueles padrões, ele segue o ciclo de vida de um aplicativo. Por exemplo, já tem todo um mecanismo para mostrar uma tela. Vamos supor que tu coloque o aplicativo do background. Aquela arquitetura já tem uma programação para fazer uma ação, caso tu queira, né? Então, no desenvolvimento nativo, seria o mais puro possível do fabricante, tá? O problema desse desenvolvimento é que você acaba desenvolvendo uma versão para cada sistema operacional. Por quê? O desenvolvimento nativo aqui Android, ele não irá rodar no iOS. Eles não são compatíveis, porque são plataformas diferentes, né? Então, a partir da hora que tu desenvolve alguma coisa nativamente para Android, ele só vai rodar em celulares Android, tá? Só em celulares Android. Outra questão do Android aqui é que ele também. O Android específico, depois que a gente programa esses dispositivos móveis, a gente publica na Google Play, que é a loja, né, de aplicativos oficial da Google. Acaba que o Android, ele tem algumas lojas aí que a gente consegue botar aplicativos em outras, tipo Samsung Apps, Amazon Apps, né? É um conteúdo que a gente pode ver mais para frente. E quando a gente fala em desenvolvimento nativo, a gente sempre pode ter em mente que é sempre a melhor performance. Então, quando a gente fala em agilidade, acesso a recurso, rapidez, normalmente, né, é para ser o desenvolvimento nativo sempre ter a melhor performance, porque ele sempre está rodando purinho, ele está rodando limpinho na arquitetura necessária, né? Então, essa é a vantagem de um desenvolvimento nativo. Para iOS, certo? Para iOS, nós temos o desenvolvimento nativo também. Em iOS, a linguagem que é utilizada, posso usar as linguagens Objective-C ou Swift. Então, essas duas linguagens são as linguagens do desenvolvimento nativo para iOS. Então, quando tu vai desenvolver um aplicativo lá para o iPhone, purinho, redondinho, só usando as bibliotecas da Apple, você vai desenvolver em uma dessas duas linguagens. Objective-C é bem complexo. O Swift, por exemplo, é uma linguagem que veio para facilitar o Objective-C. Ele abstrai um pouco a complexidade. Mesmo assim, particularmente, eu acho uma linguagem mais complicada, porque não é uma linguagem que eu uso no dia a dia, por exemplo. E ela é bem diferente das que eu estou acostumado a trabalhar. Então, por conta disso, tem as suas dificuldades, certo?
Do Java e do Kotlin também, né? O Java, ele acaba sendo mais verboso. O Kotlin, ele é uma cópia do Java com algumas funcionalidades e atalhos a mais também. Então tem essa questão de evolução. Na questão de performance para iOS, com Swift ou Objective-C vai ficar mais rápido também. E aqui na questão do iOS, ele também possui a SDK do iOS ali para estar desenvolvendo. Ferramentas para desenvolver essas as IDEs, né, que são os programas de desenvolver aplicativos, a Integrated Development Environment, as IDEs. A IDE Android oficial é Android Studio. Então você pode botar lá no Google, baixar o Android Studio, instalar na máquina de vocês já estarão aptos para desenvolver um programa, um aplicativo Android nativo, tá? E na questão do iOS, nós utilizamos o Xcode, tá? IDE e iOS, é o Xcode. O Xcode é uma ferramenta que ele só roda no macOS. Então, assim, quando a gente fala de aplicativos, para programar aplicativos para iOS, nós temos, vamos dizer assim, um outro dificultador, que é o seguinte, obrigatoriamente nós temos que desenvolver em macOS. Por quê? Porque o Xcode roda só em macOS e para eu publicar o aplicativo, eu tenho que cadastrar uma chave, vocês vão ver mais no final do curso, né, que só roda no Mac. Então, quando se fala em desenvolvimento de aplicativos, um macOS nós já temos que pensar assim, talvez ter, para se a gente quiser aplicar aplicativos na Apple Store. Mas assim, professor, eu só tenho notebook Windows, só computador Windows. Vocês viram na aula anterior que eu falei, o market share do Brasil, pessoal, 86% Android. Então, assim, quem só tem Windows, comecem aplicativos, fazendo o aplicativo para Android. Depois que o negócio engrenar e começar a dar uma grana, daí vocês, é algo que parece que deu certo. Vou investir aqui na arquitetura macOS para montar. Então, é algo de dispensar. Mas eu vou trazer esse assunto mais para frente, onde eu vou ter uma aula sobre os custos que vocês têm para desenvolver. E daí eu vou falar também sobre os custos que é de um aplicativo iOS, tem um custo anual que é um pouco mais caro, tá? Quando a gente fala de multiplataforma, certo? Multiplataforma se tornou muito comum nos dias de hoje, né? Está se tornando comum. Por quê? Nesses casos aqui de multiplataforma, é onde... deixa eu dar um enter para jogar mais para cima. Multiplataforma é onde vocês desenvolvem em um lugar e eles conseguem, por exemplo, rodar tanto no Android quanto no iOS, né? Então, tem se tornado uma grande tendência pela óbvia facilidade de ganho de tempo em relação ao desenvolvimento, né, para as duas plataformas. Então, eles têm se saído bem em performance. Então, as novas ferramentas de multiplataforma tá ficando legal, eles têm conseguido fazer mecanismos que acessa bastante recurso do celular, que antes só dava de nativo, agora dá com uso de multiplataforma, né? Então, questão de performance também está melhorando, tá? E acaba que a grande vantagem mesmo dessas multiplataformas são a grande produtividade. Porque você só vai desenvolver uma lógica e depois você vai fazer uma jogada ali que você vai publicar tanto para Android quanto para iOS. E as tecnologias assim que mais estão em evidências no mercado aí, nós podemos ver multiplataforma React Native, que é o que nós vamos ver aqui no curso. Temos também o Flutter, que é a Google que criou também, tá? Tem uma grande evidência no mercado também, mas eu acabo que vejo mais em React Native, não sei se é porque eu trabalho com React Native, vejo mais. Talvez quem trabalha com Flutter tenha uma outra visão, tá? Então, nós temos a Microsoft também, o Xamarin, né? Eu já fiz um projeto com o Xamarin, é uma ferramenta excelente também, porém, eu ainda ficaria com o React Native, tá? Então, basicamente,
o React, essas plataformas, por exemplo, o React Native é uma plataforma que ela deu início em 2015, então é relativamente nova. Ela usa JavaScript como linguagem de desenvolvimento, então isso é muito fácil, porque assim, ó, quem veio do Java, quem veio do C, dessas linguagens mais tradicionais, PHP, o JavaScript tem a mesma sintaxe, né? Então fica meio mais tranquilo de fazer, apesar que o JavaScript tem uma jogadinha ali um pouco diferente que a gente vai ver também, né? E no React Native, a própria tecnologia transforma em código nativo. Então, por isso que a performance do React Native ele fica parecido com o desenvolvimento nativo. Porque debaixo dos panos ele está pegando aquele JavaScript lá, indo lá num mecanismo que a gente chama de bridge, e ele traduz aqueles códigos lá para uso nativo e ele acaba que usa ali os recursos nativos do aparelho, tá? Então aqui um overview rápido sobre React Native que depois nós vamos se aprofundar. Quando a gente botar a mão na massa mesmo, nós vamos se aprofundar. O Flutter, pessoal, eu confesso que eu não usei muito, mas pelo que eu pesquisei aqui, na verdade, assim, quando eu fui para multiplataforma, eu testei o Flutter e o React Native. O Flutter começou a dar um monte de bug e tal, isso lá em 2015, né? Começou a bugar um monte de coisa, não é para mim. Daí eu caí no React Native, na época tinha bug, porque estava muito no início, mas era menos, já a comunidade já era maior, já era mais bem formada. O React Native nasceu da Meta, né? Do Facebook, que hoje é a Meta, nasceu de lá. O Flutter nasceu do Google, né? Nasceu do Google e ele usa a linguagem Dart. Então, o Dart é uma linguagem que é relativamente fácil, mas ela não é um JavaScript, não é nenhuma tradicional, ela é exclusiva uma linguagem para o Flutter. E o princípio é o mesmo, né? Ele também acaba executando código nativo, né? Então, basicamente isso, tá? Já o Xamarin, ele funciona um pouco diferente aqui, tá? Ele é da Microsoft, né? Ele é baseado no C Sharp, Microsoft. Ele usa C Sharp como a linguagem de desenvolvimento. E o Xamarin, ele usa um tal de... Até tem um nome aqui, ó. Ele roda em cima de um mono. Esse mono é como se fosse uma engine, assim, que tem roda em cima de uma máquina virtual e roda um código em cima desse cara aí e acaba fazendo multiplataforma, né? Então, basicamente isso. E por fim, para a gente terminar essa programação para dispositivos móveis, entendendo as tecnologias, por fim, nós acabamos na web. Então, a web hoje, os próprios browsers, né? Os browsers estão com capacidade de acessar recursos do dispositivo móvel. Então, tem vários sites aí que acessam o GPS do celular, consegue acessar a câmera, enfim, tem o tal do local storage, que ele acaba armazenando uma informação ali no cliente. Então, ele tem muitos recursos que eles estão encostando, por exemplo, assim, no desenvolvimento de aplicativos, certo? Então, por exemplo, aqui, o PWA é uma tendência futura, porque é onde nós conseguimos acessar recursos dos dispositivos móveis, e além disso, tá? Além disso, não precisa de instalação. Por quê? Se a gente entrou naquele site, ele já funciona como site. Tem até um conceito aqui de PWA que eu achei interessante aqui, um conceito bem bonito aqui que eu achei na internet que eu vou trazer para vocês. Então aqui, ó, os PWAs, ou Progressive Web Apps, são considerados um novo horizonte aí na construção de plataformas digitais. O objetivo dessa metodologia de desenvolvimento é criar sites responsivos, ou seja, eles se adequam ao screen do celular, né, que entregam experiências semelhantes ou idênticas aos aplicativos nativos, exigindo menos memória e dispositivos e dispensando instalações. Então, o PWA vai depender do quê? Da evolução dos browsers, da integração do browser com os recursos dos dispositivos móveis, né? E é algo que está caminhando para essa linha, mas para nós
Não é interessante, não é interessante. Por quê? Porque com PWA não usa o AgeMob. O AgeMob é uma ferramenta que nós vamos ver mais lá na frente, que é o que a gente gera renda com anúncios, por exemplo, né? Então, de anúncio, o AdMob não funcionaria, talvez o AdSense, beleza. Mas, por exemplo, aqui, o PWA, eu não vi usar compra no aplicativo com PWA. Por quê? Porque quando a gente quando a gente tem um aplicativo, a gente quer comprar um item, tanto na Google Play quanto na Apple Store, quando a gente clica comprar, abre ali a Google Play e a gente compra na Google Play, certo? Então ali já tem um gateway de pagamento, tanto na Apple quanto na Google Play. No PWA, não existe, porque tu não está dentro de nenhuma loja. Então, compra no aplicativo PWA, você teria que fazer todo um mecanismo independente de compra. A vantagem é que você não teria que tipo, deixar a comissão lá para Google e para Apple, que hoje a gente acaba deixando uma comissão lá para eles, né? Mas o desenvolvimento disso de forma independente é muito grande, né? Então, basicamente, sobre a programação para dispositivos móveis seria isso. E até a próxima. Tchau, tchau.